O som dos passos de Alex ecoava pelo corredor do hospital. Firmes, rápidos, precisos. Assim que ele apareceu na curva do corredor, duas enfermeiras que conversavam perto do posto de enfermagem diminuíram a voz imediatamente. Um residente que vinha na direção oposta ajeitou o jaleco e abriu caminho sem dizer nada. Era sempre assim. Alex tinha 38 anos e já ocupava um cargo que muitos médicos passavam a vida inteira tentando alcançar. Obstetra respeitado, diretor de um dos hospitais mais prestigiados da cidade e, acima de tudo, filho do dono. Seu nome era conhecido em todos os andares daquele prédio, brilhante nas cirurgias, implacável nas decisões, o tipo de médico que dificilmente errava e que também não aceitava erros de ninguém. Quando ele entrava em uma sala, as conversas mudavam de tom. Quando dava uma ordem, ninguém questionava. Parte era respeito pelo profissional que ele era. Parte era simplesmente medo. Alex caminhava pelos corredores como alguém que sabia exatamente o peso que carregava ali dentro. Mas havia uma coisa que ninguém naquele hospital realmente conhecia. O homem por trás do jaleco. Porque, fora dali, sua vida era construída sobre uma lógica simples: trabalho, resultados e controle. Reuniões antes do sol nascer, plantões que atravessavam a madrugada e decisões tomadas com a mesma frieza de quem assina um relatório. Sentimentos nunca fizeram parte da equação, e durante muito tempo Alex acreditou que isso era suficiente. Até o dia em que algo aconteceu naquele hospital, algo que ele não podia controlar, corrigir ou resolver com autoridade. Algo que começaria a derrubar, um por um, os muros que ele passou a vida inteira construindo. Havia se divorciado 7 meses atrás. Ele dizia para si mesmo que havia sido a decisão certa, racional, necessária. Repetia isso como quem recita uma fórmula médica, esperando que a repetição transformasse a frieza em certeza. Mas havia noites, raras e mal admitidas, em que o silêncio do apartamento pesava de um jeito diferente, em que o reflexo no espelho do banheiro parecia devolver um olhar que ele não reconhecia. Naquelas noites, ele ligava o computador e voltava a trabalhar. Foi numa quinta-feira de madrugada que o chamado chegou. Ele estava na diretoria, revisando relatórios, quando o interfone soou. A voz da enfermeira era calma, treinada para não transmitir desespero. Mas Alex conhecia cada nuance daquele tom. Doutor, chegou uma gestante de emergência, acidente de veículo, entrada inconsciente, situação crítica. Precisamos de você no pronto-socorro agora. Ele levantou sem hesitar. Era o que fazia, era o que sabia fazer. O corredor até o pronto-socorro era longo e cada passo seu ressoava como um metrônomo. Ele já estava mentalmente no caso. Já estava calculando possibilidades, antecipando decisões, construindo o protocolo na cabeça. Era assim que funcionava. Eficiente, preciso, fechado. Empurrou as portas de vidro e caminhou em direção ao leito onde a equipe já trabalhava. Ouviu os números dos sinais vitais sendo gritados. Viu o volume do abdômen claramente no final da gestação. Estendeu a mão para pegar as informações do prontuário de emergência. Mas ao levantar os olhos para finalmente ver o rosto da paciente, algo dentro dele simplesmente parou. Não foi uma compreensão gradual, nem uma suspeita que se formou aos poucos. Foi um choque imediato, abrupto, como se todo o movimento do pronto-socorro tivesse sido subitamente interrompido. Por um instante estranho e quase irreal, os sons ao redor pareceram distantes demais, como se viessem de algum lugar fora daquele quarto. Deitada na maca, com a pele pálida e os cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro hospitalar, estava alguém que ele conhecia melhor do que qualquer pessoa naquele hospital. Era Hillary, a mulher de quem ele havia se separado meses antes, sua ex-esposa. Alex ficou imóvel por um breve momento. Talvez tenham sido apenas 2 segundos,
mas dentro dele pareceram muito mais longos. Sentiu o sangue desaparecer do rosto e o coração reagir de uma maneira estranha, entre o choque e algo que ele não conseguia nomear. Engoliu em seco e piscou algumas vezes, tentando recuperar o controle. Então, os sons voltaram. Primeiro o apito dos monitores, depois as vozes da equipe ao redor da maca, números sendo ditos, pedidos de material. O pronto-socorro retomava seu ritmo, enquanto o tempo, que havia parado apenas para ele, continuava avançando para todos os outros. Doutor, a enfermeira o observava com atenção, esperando uma decisão. Por um instante muito curto, Alex ainda lutou contra o impacto de ver Hillary ali, inconsciente, vulnerável, exatamente no lugar onde ele sempre esteve no controle absoluto de tudo. Mas aquela pausa não podia durar. Ele ajustou a máscara sobre o rosto, não apenas a cirúrgica, mas a outra, a que usava há anos para separar o médico do homem. Quando voltou a olhar para a equipe, sua expressão já era novamente a de sempre. A voz saiu firme, sem qualquer sinal do que havia acontecido dentro dele segundos antes. Vamos trabalhar. Por fora, era o médico, o melhor que aquela cidade tinha. Firme, técnico, presente em cada decisão. Por dentro, era um homem despedaçando em câmera lenta. Enquanto suas mãos trabalhavam com a precisão de anos de treinamento, sua mente ia em outra direção completamente. Hillary, ali, grávida, inconsciente. Os números na tela mostravam que os dois estavam em risco, ela e o bebê, e cada número que piscava era como uma sentença que ele precisava reverter a qualquer custo. Mas havia outra coisa. Uma coisa que ele não conseguia parar de calcular. Mesmo que quisesse. O divórcio havia sido assinado 7 meses atrás, e aquela barriga claramente tinha mais de 7 meses. O pensamento chegou sem pedir passagem e se instalou no meio do peito dele como uma pedra. Aquele bebê poderia ser dele. Ele fechou os olhos por meio segundo, só meio segundo, e então voltou com força total. Não podia pensar nisso agora. Não podia deixar que a emoção tocasse a mão que estava trabalhando. Hillary precisava dele. O bebê precisava dele. E ele não podia falhar. Não ali. Não com ela. Nunca na vida dele o trabalho havia custado tanto. Havia uma ironia cruel no ar daquele centro cirúrgico. O homem que passou anos recusando ser pai estava agora lutando com tudo que tinha para trazer uma vida ao mundo. As mãos que assinaram papéis de divórcio sem uma lágrima sequer eram as mesmas que agora tremiam por dentro enquanto trabalhavam para salvar a mulher que havia pedido apenas tempo, atenção, um filho. E ele nunca havia dado nada disso. A memória chegou sem ser chamada. Hillary na cozinha de casa, numa tarde de domingo, falando com aquela voz suave que era dela. Alex, eu só quero que a gente converse, só isso. E ele, sem nem levantar os olhos do celular. Hillary, eu tenho relatórios para entregar amanhã cedo. Depois, sempre depois, que nunca chegava. Ele afastou a memória com a mesma força que afastava tudo que atrapalhava o foco. Os minutos passaram pesados. A equipe trabalhou em silêncio tenso. E então, em meio à angústia daquele momento, veio a mudança nos monitores. Os sinais se estabilizando, lentamente, como uma maré que recua. E o bebê chegou, vivo. Alex o recebeu nas mãos. Sentiu o peso pequeno, o calor, a vida pulsando. Ouviu o choro agudo e forte rasgando o ar da sala. Ficou imóvel por um instante que ninguém percebeu, mas que para ele durou anos. Olhou para aquele rosto pequenino, vermelho, franzido, e então viu o cabelo, loiro, fino, da mesma cor exata do seu. O coração disparou dentro do peito de um jeito que ele não conseguiu controlar. Passou o bebê para a equipe de neonatologia com movimentos cuidadosos. Precisava ter certeza. Olhou de novo, demorado, enquanto a equipe fazia os procedimentos. E quando o bebê abriu os olhinhos pela primeira vez, ainda meio fechados, ainda encontrando a luz do mundo,
Alex viu a cor, azul, como os seus. Por fora, Alex manteve a expressão que sempre manteve, profissional, contido, a máscara no lugar. Por dentro, o chão sumiu. Antes de continuar essa história que vai mexer com o seu coração, eu quero mandar um abraço especial para pessoas muito queridas do nosso canal. Um abraço enorme para Miriam Padella, lá do Rio de Janeiro. Para Fátima Veiga, de São Paulo, capital. Para Marli Lucia de Souza, de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. E para o senhor Noir, de Goiânia, Goiás. Vocês são especiais demais, assim como cada pessoa que está aqui ouvindo essa história hoje. Obrigado por fazer parte dessa família. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Para entender o peso daquele momento, você precisa entender quem foi Hillary na vida de Alex e o que ele fez com esse presente. Hillary tinha 29 anos quando se casou com ele. Era uma mulher de sorriso fácil, daqueles que chegam antes das palavras. Gostava de pessoas do jeito que poucas gostam. Parava na calçada para conversar com a senhora da padaria, lembrava o aniversário de todo mundo no trabalho, levava comida para vizinhos doentes. Era o tipo de pessoa que aquece o ambiente só de entrar. E amava a Alex com uma dedicação que, olhando de fora, doía de ver. Ela entendeu o trabalho dele desde o começo. Nunca reclamou dos plantões, nunca deu ultimato nas noites em que ele chegava tarde demais para jantar junto. Reorganizava a agenda deles quando ele cancelava planos de última hora, com aquele sorriso que dizia tudo bem, mesmo quando não estava tudo bem. Ela era o tipo de mulher que segurava a casa com os dentes na esperança de que um dia ele aparecesse de verdade dentro dela. Mas havia uma coisa que Hillary sonhava com uma intensidade que crescia a cada ano. Queria ser mãe. Falava sobre isso com aquela luz específica nos olhos, aquela que as pessoas têm quando falam do que mais desejam. Queria uma família. Queria uma criança que fosse a mistura dos dois, que tivesse o sorriso dela e a inteligência dele, que enchesse aquele apartamento grande e silencioso de bagunça e vida. Toda vez que tocava no assunto, Alex fechava. Não suavemente. Fechava com portadas. Hillary, eu não tenho tempo nem para você. Você acha que eu tenho tempo para filho? Era o que dizia, com uma frieza que cortava. Às vezes nem olhava para ela quando falava, como se o assunto nem merecesse a dignidade de um olhar. Ela chorava depois, no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. Durante anos, Hillary esperou pelo homem que havia conhecido no começo. Aquele rapaz que ria alto, que pegava na mão dela na fila do cinema, que escrevia bilhetes bobos e deixava debaixo do travesseiro dela. Esse homem havia existido. Ela sabia que sim, mas foi sendo engolido ano a ano, pela ambição, pelo ego, pelo poder que crescia e endurecia Alex por dentro como cimento. Até que um dia ela sentou na mesa da cozinha e esperou ele chegar. Era meia-noite quando ele abriu a porta. Ela estava com as mãos cruzadas sobre a mesa, calma do jeito de quem já chorou tudo que tinha para chorar e chegou do outro lado do choro. Alex, eu preciso do divórcio. Ele parou na entrada, ficou olhando para ela, e então, sem gritar, sem discutir, sem perguntar se havia como mudar, disse apenas, tudo bem, eu vou chamar o advogado amanhã. Porque ele sabia. No fundo de tudo, ele sabia que não tinha como oferecer o que ela precisava. E a parte mais triste não era o divórcio, era a facilidade com que ele aceitou. Como se aquele casamento, aquela mulher, aquela vida juntos, coubessem numa linha no calendário entre uma reunião e outra. Os papéis foram assinados 7 meses depois, e Hillary foi embora com a dignidade intacta e o coração partido. Alex saiu da sala depois de verificar que os dois estavam estáveis, o bebê nos braços da equipe, Hillary sendo monitorada. Caminhou até o corredor lateral, o que ninguém usava naquela hora, e ficou parado contra a parede de azulejos frios. Ficou assim por 3 minutos.
3 minutos em que o homem que nunca chorava ficou com os olhos ardendo, respirando fundo, sentindo algo que não sabia mais nomear, porque havia anos que não deixava nada chegar tão fundo. Naquele corredor silencioso, com o cheiro de hospital ao redor e a memória dos olhos azuis do bebê ainda gravada na mente, Alex, pela primeira vez na vida, se viu diante de algo que o dinheiro não resolvia, que a autoridade não apagava, que a competência profissional não era capaz de organizar. Havia um ser humano no mundo que era seu filho, que havia chegado sem ser esperado, que havia sido gerado a partir de uma relação que ele havia destruído com a própria indiferença. E aquele menino não havia pedido para existir, só existia, loiro, azul nos olhos, vivo, no mundo. A culpa chegou de uma vez, pesada e sem aviso, e Alex deixou. Foi então que a porta se abriu. Seu pai entrou no corredor. O Dr. Roberto era um homem de 62 anos que construiu o hospital com as próprias mãos e sabia distinguir, com precisão cirúrgica, quando o filho precisava de um pai e não de um sócio. Olhou para Alex. Não precisou de explicação. Sei o que aconteceu, disse com aquela voz grave que ainda carregava autoridade. A Hilary está aqui. Alex não respondeu. Eu sempre gostei dela, Alex. Sempre fui contra esse divórcio. Fez uma pausa. E se esse bebê for seu, você sabe o que precisa fazer. Pai, não, você vai me ouvir. Roberto se aproximou, olhou o filho nos olhos com uma intensidade rara. Você vai se afastar da diretoria por um tempo. Eu cuido do hospital e você vai cuidar dela. Você vai ser homem e assumir o que é seu. Porque senão... A voz do pai trincou levemente. Eu me sinto envergonhado, filho. De verdade. Alex ficou em silêncio. Não foi um silêncio de resistência. Foi o silêncio de alguém que foi acertado em cheio por uma verdade que estava esperando ser dita havia muito tempo. Quando entrou no quarto de Hilary, ela já estava acordada. A enfermeira havia mencionado quem havia feito o parto. Ele sabia que ela sabia. Hilary estava deitada com o bebê no colo, os olhos cansados, mas firmes. Aquela serenidade dela que sempre pareceu sobrenatural para um homem que não sabia ficar quieto dentro de si mesmo. Quando ele entrou, ela levantou o olhar. Não havia raiva ali. Havia algo mais difícil de enfrentar do que a raiva. Havia uma seriedade tranquila, o tipo de calma de quem já processou muita coisa sozinha. Ela esperou. Esperou que ele confrontasse, que ele exigisse um teste, que ele recuasse para o personagem que sempre foi, o médico distante, o ex-marido que assinou os papéis sem questionar. Mas Alex fez uma coisa que ela não esperava. Ele foi até a cama, ajoelhou ao lado dela no chão e pediu perdão. Não foi rápido, não foi calculado. As palavras saíram com dificuldade, como tudo que fica guardado tempo demais. Hilary, eu sou obstetra, cuido de gestantes todos os dias. Ouço histórias de medo, de alegria, de parto, de primeiro choro. E eu deixei você passar por tudo isso sozinha. Deixei você grávida, sozinha, sem saber se você estava bem ou mal, sem perguntar nada, sem aparecer. Fui idiota. Fui egoísta de um jeito que nem eu sabia que era capaz. A voz dele falhou. Me perdoa, por tudo. Hilary ficou olhando para ele por um longo momento. E então chorou. Não de mágoa. Chorou do tipo de alívio que vem quando uma coisa que você esperou por muito tempo finalmente chega. Tarde, mas chega. Esse é o Caio, disse ela, com a voz úmida de lágrimas, olhando para o bebê. Seu filho. Alex olhou para o menino, para o cabelo loiro, para os olhinhos azuis que piscavam devagar. Sentiu algo se mover dentro do peito que não tinha nome em nenhum idioma que ele conhecesse. Eu vou ficar, ele disse, se você deixar. E ele ficou. Ficou enquanto Hilary se recuperava no hospital, aparecendo a cada hora, aprendendo a segurar o bebê com as mãos, que eram firmes em cirurgias,
mas tremiam ao envolver aquele ser minúsculo. Ficou ao lado dela quando ela teve alta, levando os dois para o apartamento dele, transformando o espaço frio e asséptico em algo que parecia, pela primeira vez, uma casa. Alex descobriu que amava ser pai com uma intensidade que nunca havia imaginado. Acordava de madrugada quando Caio chorava, antes mesmo que Hilary tivesse a chance de se levantar. Aprendeu a dar banho, a embalar, a cantar músicas que ele mal sabia a letra, mas inventava no caminho. Levava o filho no colo pelos corredores do apartamento às 3 da manhã, conversando baixinho com ele, como se aquele bebê entendesse cada palavra. Havia algo de libertador naquilo tudo. Como se ao se tornar pai, Alex houvesse finalmente encontrado uma tarefa para a qual não havia manual, não havia protocolo hospitalar, não havia hierarquia que o protegesse do erro. Com Caio, ele era apenas um homem aprendendo. E pela primeira vez, a vulnerabilidade não parecia fraqueza. Parecia, estranhamente, como a coisa mais corajosa que havia feito. E Hilary via tudo. Via o homem que havia emergido das cinzas do outro. Não era o rapaz carinhoso de antes do casamento. Não completamente. Era algo diferente, mais profundo, temperado por tudo que havia acontecido. Um homem que havia olhado para o próprio vazio e decidido preenchê-lo da maneira certa. Ela se apaixonou por essa versão dele. Ele respeitou o tempo dela. Não pressionou, não pediu nada além do que ela queria dar. Viveram aquelas semanas numa intimidade nova, construída devagar, tijolo a tijolo. Foi quando Caio completou 1 mês que aconteceu. Era de tarde. O bebê dormia no quarto. Os dois estavam sentados no sofá, quietos, e Hilary olhou para ele de um jeito que não precisava de palavras. Ele devolveu o olhar. E então, como se o mundo houvesse esperado por esse momento, os dois se beijaram. Foi diferente de todos os beijos que já haviam dado. Era um beijo que sabia de tudo, que carregava o peso da perda e a leveza do recomeço. Era um beijo que dizia: "Eu te vejo. De verdade, agora." Ali, eles souberam que o amor nunca havia ido embora. Havia apenas esperado pacientemente que os dois estivessem prontos para ele. 5 anos depois, Alex sentou na beira da cama olhando para o casal de filhos dormindo. Caio, com 5 anos, o cabelo loiro bagunçado, a boca levemente aberta. E ao lado, a pequena Elis, de 2 anos, enrolada no cobertor do jeito que só crianças conseguem, completamente entregue ao sono. Ele era agora presidente do hospital. Ocupava o cargo que seu pai havia passado para ele com orgulho e alívio. Atuava como médico apenas nas emergências que não podiam esperar, nos casos que pediam por ele especificamente. O resto do tempo era dele. Da família. De uma vida que havia descoberto quase tarde demais que era a única coisa que valia. Pensou em tudo que havia perseguido por anos, acreditando que era felicidade. O cargo, o reconhecimento, o dinheiro que continuava chegando mesmo quando ele não estava olhando. E então pensou no que havia encontrado quando parou de correr. O dinheiro nunca havia feito o que a risada de Caio fazia num sábado de manhã. O reconhecimento profissional nunca havia pesado tanto quanto o peso do corpo de Elis dormindo no seu ombro. Nenhuma reunião de diretoria havia preenchido o silêncio de um fim de tarde como o silêncio de assistir um filme abraçado com Hilary no sofá. Há coisas que o sucesso simplesmente não consegue comprar. E só percebemos o tamanho delas quando, por alguma graça que não merecemos, somos forçados a parar e olhar. Hilary apareceu na porta do quarto, cabelo solto, sorriso sonolento, a versão dela das 11 da noite que ele amava mais do que qualquer versão. "Você ainda está aqui olhando para eles?" Ela perguntou num sussurro. Ele sorriu. O sorriso novo, o que tinha nascido junto com Caio. "Todo dia", ele disse, "todo dia eu fico olhando para não esquecer."
Ela foi até ele, se sentou ao lado, encostou a cabeça no ombro dele. Os dois ficaram assim por um momento, olhando para os filhos que dormiam. E Alex, o homem que um dia resumiu a vida em poder e ambição, soube, com uma certeza que nenhum diploma jamais havia dado, que aquilo era tudo. Aquilo era a vida inteira. E então, antes de ir, eu quero saber o que você achou dessa história. Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu leio todos, de verdade. Se essa história tocou o seu coração, clica no joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias assim para você. E se você ainda não está inscrito aqui, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova esperando por você. A gente se vê na próxima. Cuide bem de quem você ama.